Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Reagindo a peregrinos, vou reagir ao Giuliano. Ele não escreveu esperando uma reação, ele escreveu como quem fecha a questão, como quem domina o cenário, como quem sabe do que está falando. Respeitosamente, quero reagir dizendo que eu acho que Juliano não sabe do que está falando. Mas a gente pode olhar por trás das palavras do Juliano e, para além do Juliano, cuja vida é livre pode pensar e deve pensar o que e como quiser, nós vamos ver o erro que as pessoas cometem quando refletem dessa forma. Vamos lá. Aí está, comentário do Giuliano: o povo não quer Deus, o povo quer milagres. O que essa frase quer dizer? O povo deveria estar nas igrejas não por milagres, mas por conta de Deus? Que porcaria de pensamento é esse? Eu ouvi muito esse pensamento. Ele é um pensamento típico nas igrejas tradicionais, no enfrentamento retórico às igrejas pentecostais. Década de 80 eu ouvia isso sistematicamente na igreja batista tradicional. A Igreja Batista sofreu vários rachas, né. A Assembleia de Deus nasceu dentro dela, no início do século, depois, pouco depois da metade do século XX, ela teve outro racha, aí dentro dela mesma, e depois na década de 80 outro racha. Parece que foram rachas em reação às ondas do pentecostalismo e neopentecostalismo. E engraçado que agora as igrejas não estão rachando, elas estão adaptando o seu modo de ser às ondas. Mas no passado eles rachavam. E o discurso, então, das igrejas tradicionais expurgadas dos carismáticos, dos pietistas, dos pentecostais, era: nós não queremos milagres, nós não queremos bênçãos, nós não queremos carisma, nós queremos Deus. Nós estamos aqui na igreja por causa de Deus, não por conta das bênçãos, não por conta de milagres, não por conta de maravilhas. Os pentecostais, os pietistas, os carismáticos não querem Deus, eles querem milagres. Bem, há um equívoco completo sob todas as óticas. Se a gente quiser fazer uma redução ah, científico-humanista dessa declaração, é a constatação das igrejas tradicionais do modelo de eclesiologia e espiritualidade da dimensão carismática do cristianismo. Então, ela entende o que é que o mundo carismático quer. Não sejamos ingênuos. O mundo carismático quer milagre, quer maravilha, quer prodígio, quer pegar nas carnes do Cristo com as mãos. O movimento carismático não é um movimento de ficar olhando de longe, de ficar parado, é corpo, é pisar uvas e deixar os pés vermelhos. E o movimento carismático é uma ameaça à igreja tradicional naquela época, e então o movimento tradicional reduz a experiência pentecostal a uma caricatura fraudulenta, porque essa declaração é uma declaração fraudulenta, como se as pessoas dos movimentos carismáticos quisessem milagres, mas não Deus. É um equívoco. O movimento carismático, o pentecostal, o pietista, quer milagres de Deus. Se eles quisessem milagres, mas não Deus, iam para as religiões que eles demonizam.
onde encontrariam os milagres. Não, não é que eles não querem Deus. Isso é tolice política, retórica das igrejas tradicionais. Eles querem Deus, mas o Deus que vem junto com milagres. Eles não querem comprar uma casa vazia, dormir no chão frio. Eles querem comprar uma casa que venha com uma boa cama king size, com um colchão confortável, com bom lençol, com um bom armário, um bom ar-condicionado para o calor, um bom aquecedor para o frio, uma mesa grande para a família se reunir e pôr comida, uma geladeira grande, uma sala confortável, com um sofá confortável, uma grande TV, com uma varanda para todos folgarem e se divertirem, muitos instrumentos musicais para a gente ouvir música, ventilador para quando não tiver nem frio nem calor, mas você quiser arejar o ambiente. O pentecostal quer a vida, do jeito espiritualoide deles. É ilusão. Deus não vai fazer milagre nenhum. Deus não faz milagre nenhum. Nem Deus, nem o diabo. Isso não existe. Mas aquele ambiente está atrás disso. Não estão trocando Deus pelos milagres. Eles querem os milagres, saúde, conforto, dinheiro, amor, emprego, comida. Quem há de recriminar alguém por querer isso? Naquele ambiente carismático, quente, vulcânico, latino. A igreja carismática é a igreja latina, africana. Não é uma igreja anglo-saxã. Então é um equívoco dizer que o pessoal carismático quer milagre e não quer Deus. Isso é um crime retórico e eu compreendo. É o que a igreja tradicional pode fazer para tentar engambelar os seus tradicionaizinhos. Não vai lá no reteté não, porque lá eles não querem Deus, lá eles querem milagre. Aqui a gente quer Deus. Aí você olha, não tem um símbolo, não tem nada. É um quadrado, até a ceia é um pão plus vita quadrado. É tudo quadrado. Não tem diz que é simbólico, mas que porcaria de símbolo, que um templo desses é horroroso de ridículo, né. O máximo que eles se permitem é botar aquele pastorzinho com aquela ovelha que pelo menos quebra a consciência de que você está num cubo vazio de qualquer representação. Mas vamos olhar o outro lado, o povo da igreja tradicional quer Deus? Não, vamos fazer a mesma redução, que é doutrina. O Deus do tradicional é o milagre, ok. Se Deus não fizer milagre, não é Deus. É assim, se o crente não fala língua estranha, não é crente. Se o crente não expulsa demônio, não é crente. Se Deus não fizer milagre, não é Deus. É isso. O pentecostal não é que ele troca Deus por milagre. O critério que ele vai fazer é: se não tem milagre, não tem Deus. Isso é uma besteira completa, mas isso é o que o pentecostal pensa. Agora vamos para o outro lado. O tradicional quer Deus? Não, o tradicional quer doutrina. Se naquela igreja fria, aquela geladeira, que era o mundo onde eu vivia e o mundo que eu gostava. Eu estou batendo no tradicional, mas se eu fosse cristão, crente hoje, não sou, eu seria tradicional. Jamais eu estaria num ambiente pentecostal. Eu respeito o ambiente pentecostal, mas eu não estaria lá, não é meu mundo. Não tenho personalidade para isso. Eu estaria numa igreja fria, 3 graus abaixo de zero. Mas eu não estou justamente pela crítica que eu faço. É outra fraude. O Deus da igreja tradicional foi reduzido à doutrina. Então, uma igreja fria presbiteriana, uma igreja fria batista, por que eles não se juntam na mesma geladeira? Porque o Deus de um é uma doutrina, e o Deus do outro é outra doutrina, não dá para juntar. Então, ele vai dizer que não está indo na igreja porque não quer milagre, até porque é classe média? As igrejas tradicionais são tradicionalmente de classe média, gente que não tem os problemas do mundo pentecostal, não passava fome, não tinha problema de habitação, com as suas exceções. Mas igreja batista, igreja presbiteriana são igrejas de classe média.
Então, as preocupações são outras. Agora, a igreja pentecostal, no início do século, é igreja de negro, igreja de pobre, outras preocupações. A igreja tradicional reduziu o que ela chama de Deus à doutrina. Se um crente não expressa a doutrina certa, não é crente. Se vem um anjo falando doutrina errada, não é anjo. Se vem Deus falando uma doutrina errada, é o diabo. Ou seja, como o pentecostal julga se Deus está presente? Pelo milagre. Como o tradicional julga se Deus está presente? Pela doutrina. Não é Deus em lado nenhum. Até porque Deus não existe. Deus não existe. Ponto. Deus é o que as pessoas acreditam. Aí os pentecostais acreditam em Deus? Claro que acreditam. Mas para ele Deus é carnaval, Deus é mesa farta, Deus é milagre, Deus é bênção, Deus é gritaria, ensurdecedora e mal cantada, inclusive. Deus é esta feira livre. É 25 de março. Isso é Deus para os pentecostais. Fora disso, não tem nada. Nos tradicionais, o que que Deus é? Deus é doutrina. Deus é declaração positiva, norma, obediência, controle rigoroso da intelectualidade, reduzida à escravidão ao dogma. Isso é Deus para a igreja tradicional. O resto é conversa fiada. Esta declaração é uma declaração que não tem nenhuma compreensão da realidade. A pessoa acha que tem Deus, que existe Deus, e que Deus é o que ela pensa. Ela comete 2 erros numa declaração só. Primeiro erro, ela parte do pressuposto que existe Deus. Segundo, ela parte do pressuposto que existindo Deus, que para ela existe, Deus é como ela pensa que Deus é. É muito equívoco numa frase só. Mas não é só o equívoco do Juliano, é o equívoco de todo mundo. A maior parte das pessoas pensam assim: o tradicional vê Deus no modo tradicional dele e critica o outro, e o pentecostal vê Deus no modo dele e critica o outro. É roto falando de esfarrapado. É o míope falando do caolho. Então, sejamos honestos. Agora, a gente poderia encerrar o vídeo fazendo uma consideração, né? Quando as necessidades de vida concreta do mundo pentecostal se desenvolverem, eles vão passar a ser progressistas? Aí uma questão, né? Quando um pentecostal pobre sobe à classe média, então ele não tem mais problema de fome, não tem mais problema de emprego, não tem mais problema de moradia, ele continua aquele pentecostal reteté? Ou ele vai se tornando um pentecostal cada vez mais tradicional? Na minha avaliação, o povo quer milagres porque o povo passa fome, o povo tem dificuldade financeira, não tem moradia, não tem saneamento básico, não tem roupa direito, não tem escola direito, não tem saúde direito, e quer isso. E quem recriminar o povo que quer isso é um crápula, é uma pessoa má, perversa e pervertida. Eu fico feliz que o povo invada as religiões de milagre. Eu fico feliz que o povo queira milagre. Porque o milagre que o povo quer não é ver unicórnio, elefante cor-de-rosa, Jesus da goiabeira, essas besteiras. O que o povo quer é emprego, saúde, comida, salário, casa. Mas como ele é crédulo, como ele está perdido, confuso, alienado, como a ideia que está na cabeça dele é colocada na cabeça dele pela classe dominante, que quer ele escravizado nessas ideias alienantes, porque são alienantes. Toda a manada desejosa de vida verdadeira e concreta se enfia nos buracos de falsa promessa. Mas eu fico feliz. O próximo estágio do movimento carismático é a revolução. Quando essa gente sedenta de ter vida concreta, comida, casa, saúde, emprego, trabalho, perceber que mentem para ela e ela decidir ter o que ela quer, mas não crendo em falsa promessa de pregador
mentiroso, ela for atrás de construir isso com seu próprio braço, aí ela vai ter o seu milagre. Deus não, porque Deus é mito. Mas o milagre logo acontecerá, não quando os deuses os produzirem. Isso é conversa de classe dominante. Mas quando o próprio povo construir aquilo do que ele precisa. Se você achar que o final da minha fala é político demais, eu imediatamente compreenderei que você quer é o povo assim, né? Desejoso de milagres, mas morrendo de fome. Desejoso de milagres, mas não tendo onde morar. Desejoso de milagres, mas recebendo um salário mínimo de morte e uma porcaria de aumento de salário mínimo de R$ 18. Crime, vergonha. Você quer o mundo assim, você gosta do mundo assim. Ou você é um tolo completo, ou você faz parte da burguesia. Eu não gosto do mundo que está assim, mas eu torço para que esses milhões, milhões de pentecostais que querem milagres descubram que milagre ele terá quando ele o fizer. Aí eu quero ver quem segura. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Eu também quero milagres, eu só sei que eles não existem.